dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa sexta-feira. Não, hoje não entra hashtag sextou não, porque olha, a situação tá bem complicada. Mas eu vou trazer aqui muitas informações para te deixar muito bem atualizado aqui nesse Bom Dia Gigante. Então eu peço para você, logo de cara, para se inscrever aqui no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar. Copia o link e joga em todas as suas redes sociais e avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar. Pois é, tá bem complicada a situação do Vasco para essa temporada de 2022, que mal começou e deixa o torcedor ainda mais preocupado. O Vasco dispensou 22 jogadores, contratou outros 12 até agora e olha, a incerteza do torcedor em relação ao acesso à Série A em 2023 fica ainda mais latente. Até porque ontem o Vasco fez um jogo treino no CT Moacir Barbosa com o Audax Angra, que vai disputar o Campeonato Carioca. O resultado? 2-0 para o Audax. E aí deixa o torcedor com os cabelos, quem tem os cabelos em pé, porque os meus já caíram todos. Está bem complicada a situação do Vasco. O técnico Zé Ricardo fez praticamente 3 formações diferentes, mas com o mesmo esquema 4-5-1. Ele utilizou 25 jogadores nesse jogo treino contra o Audax, que foi dividido em 3 tempos. Desses 25, 2 são meninos da base que ainda não vão estar nos profissionais. Ficaram apenas para compor ali o elenco o lateral direito Paulinho e o zagueiro Roger. Dos outros 23 foram os seguintes: goleiros Thiago Rodrigues, Halls e Alexander. Laterais Everton, Léo Matos, Edmar e Riquelme. Zagueiros Ulisses, Anderson Conceição e Cangá. Meias Yuri, Vitinho, Juninho, Bruno Nazário, Nenê, Matheus Barbosa, Isaac, Galarça, MT e Laranjeira. E os atacantes Raniel, Gabriel Peck e John Sanches. E aí, torcedor, com esses jogadores, você acredita que o Vasco consiga voltar à Série A, faça um bom Campeonato Carioca? Comenta aqui embaixo, porque a preocupação é muito grande. E o último contratado pelo Vasco até o momento foi o atacante Getúlio, jogador que já está no Rio de Janeiro, fez os exames médicos, mas não participou ainda desse jogo treino ontem. O jogador esteve no CT Moacir Barbosa e deve ser oficializado como novo jogador do Vasco nas próximas horas. Getúlio chega para um setor que anda meio carente e o técnico Zé Ricardo, neste momento, tem apenas Raniel, Gabriel Peck e John Sanches. O Vasco vai sim tentar a contratação de mais um jogador, principalmente de velocidade para o ataque, antes do Campeonato Carioca, ou então pelo menos já na disputa da competição, já que o primeiro jogo do Vasco começa na quarta-feira. O Vasco precisa de atacantes para esse setor e a gente vai ficar de olho e trazer todas as informações aqui no canal Atenção Vascaínos. E após a saída do goleiro Lucão para o RB Bragantino, o Vasco tem apenas 3 jogadores para essa posição: Thiago Rodrigues, Halls e Alexander. Ou seja, está faltando goleiro, pelo menos no elenco do Vasco. E aí tem a situação do goleiro Vanderlei, que tem contrato com o Vasco até o final desta temporada, mas está treinando à parte. E aí, ontem no Avenews, o Flávio Dias trouxe essa informação, o card está passando aqui em cima, que há sim a possibilidade de Vanderlei ser reintegrado ao elenco profissional do Vasco. E aí fica essa pergunta, torcedor: será que vale a pena reintegrar o Vanderlei, goleiro de 37 para 38 anos, que não foi bem em 2021? Eu fiz essa mesma pergunta para 3 grandes vascaínos que vão responder aqui nesse Bom Dia Gigante: Juninho do Machão da Gama, Alex Calheiros do Pop Bola e o nosso companheiro Vaguinho. Confere só. Fala aí, Emerson, galera do AV. Bom, Vanderlei, hein? Quem diria, cara? Vanderlei voltando a ser pauta em 2022. Meu pai, hein? O Vasco, os problemas parece que estão indo embora, mas os mesmos problemas acabam voltando. Cara, assim, eu acho que a gente tem
coisas mais importantes para se preocupar do que o Vanderlei, né? Parece que ele está voltando aí, vai ser reintegrado, provavelmente não será utilizado, né? O primeiro goleiro é o Thiago, que veio do CSA, o segundo será o House, talvez o terceiro seja até o Alexander, e o Vanderlei fica aí no final da fila, né? Nessa briga aí pela posição. Pelo que eu entendi, o Vanderlei quer ter um final de carreira digno, né? Ele tem contrato aí com o Vasco até o final da temporada, renovado automaticamente, e não quer ficar treinando separado, etc e tal. E assim, a gente já viu outras situações, como por exemplo o Erley, que ficou treinando em separado e acabou depois entrando na justiça, né, contra o Vasco, e acaba virando uma bola de neve e saindo ainda mais caro. Enfim, talvez, né, botar o Vanderlei ali para treinar, eu acho que ele não é um cara desagregador, talvez possa acrescentar ali para os goleiros mais jovens. Não vejo nada demais, não. Acho que não é o fim do mundo. Mas para contar com o Vanderlei para utilizá-lo em campo, aí eu já acho um pouquinho mais complicado. Tamo junto? Um abraço. Queridos e queridas vascaínos e vascaínas, galera da Atenção Vascaína, grande abraço a todos vocês. Reintegrar ou não o goleiro Vanderlei? Eis a questão. E aí a gente tem que observar de duas formas, né? A primeira é a questão racional, né, lógica, e a outra é a emocional. Emocional, a gente colocaria ele para treinar em separado, não fez uma boa temporada, foi um goleiro muito inseguro durante o Campeonato Brasileiro, enfim, eu até acho que foi uma grande decepção para o torcedor vascaíno, que esperava muito mais do Vanderlei, tanto que terminou a temporada na reserva. Por outro lado, e aí a gente racionalizando o processo, a gente vai entender que é um jogador que tem contrato, tem vínculo com o clube e que, né, tá ali, é um profissional, isso não se pode falar o contrário, é um profissional sério, é um trabalhador, é um cara que não fez uma boa temporada, não esteve bem, mas é um profissional sério, é um cara que cumpriu com as suas obrigações. Então, assim, eu reintegraria, né, o que não significa, até porque ele está lá e é experiente, tem essa vantagem, pode colaborar, inclusive, com os outros goleiros, tanto os mais jovens como o próprio Thiago Rodrigues, que também é um goleiro que ainda não teve uma passagem por um clube de ponta, e o Vanderlei teve. Então, eu acho que sim, eu acho que ele tem essa importância, pode ser importante por essa razão. Fala, galera do Atenção Vascaínos, esse canal fantástico que eu tô sempre ligado. Estou aqui ao vivo e a cores da Mansão dos Pintos, na Prazer Araruama. Estava aqui relaxando quando o Emerson Rocha me manda uma mensagem ameaçadora, eu diria. Me grava um vídeo para falar sobre uma possível volta do goleiro Vanderlei. Eu falei, não deu certo, gente, não deu certo. Pô, Vanderlei, obrigado não, né? Pô, segue tua vida, acho que você foi um cara profissional, pelo menos, acho que não foi falta de dedicação, de empenho, mas foi muito mal. O único motivo para não dizer que, eu não ficaria com ele, é o seguinte: ele tem contrato, né? Parece que conseguiu bater as metas que tinha um contrato lá que o pássaro lá do Sapatênis fez. Então, assim, se você não conseguir negociar, não conseguir repassar ele pra ninguém, eu sou contra dessa história de treinar separado. Acho que bota o cara pra treinar no grupo. Se ele vai ser aproveitado ou não, se ele vai estar bem, isso depende dele. Eu sou contra essa coisa de, vai treinar em horários separados e tal. Isso desvaloriza e até fica mais complicado pro Vasco repassar ele pra outro clube. Mas, eu sou contra. Acho que não deu certo. Acho que vida que segue. Chegou um novo goleiro que foi muito bem nas duas últimas séries vezes. E acho que tem tudo para ser titular. Ou acho que pode ir ao mercado tentar outro. Mas Vanderlei não, né? Abraços. E agora aquele quadro que eu sei que você gosta, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E a programação do Vasco até a estreia no Campeonato Carioca vai ser a seguinte: hoje, folga, treinos pela manhã
sábado e domingo, voltam a treinar na segunda e na terça-feira, e na própria terça-feira já tem a viagem para a Volta Redonda encarar o time da casa na quarta-feira. E o atacante Figueiredo continua sendo um dos artilheiros da Copinha desse ano com 8 gols ao lado de Popó do Oeste. E o jogador destaque do Vasco na competição está disputando o prêmio de melhor jogador da Copinha, pelo menos no site do ge.com. E uma informação importante, o Campeonato Carioca 2022 será transmitido pelo pay-per-view do Cariocão Play e pela Record em 2 horários, 9h30 da noite na quarta-feira e às 4 da tarde no domingo. E essas 2 transmissões também vai ter uma novidade. O canal Flow Sport Clube vai transmitir esses mesmos jogos da Record, mas no YouTube e também na Twitch, e esses jogos serão gratuitos. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse bonde gigante, eu já falei sobre a questão do ataque, que o Vasco deve contratar mais um jogador, até a situação dos goleiros, que tem apenas 3 e pode até reintegrar o goleiro Vanderlei para o time principal, mas olha, tem uma posição bem carente, que é a zaga. Neste momento, o Vasco no elenco tem apenas 3 jogadores, Ulisses, Anderson Conceição e Luiz Cangá. Tanto que o Vasco teve que integrar, pelo menos temporariamente, a dupla do Sub-20, Eric Pimentel e Zé Vitor, que vão ficar sendo observados para saber se podem ou não ficar no time profissional para 2022. A diretoria trabalha com a possibilidade de contratar mais um zagueiro nos próximos dias. Algumas situações acabaram não acontecendo, principalmente com o Oliveira do Atlético Goianiense. As negociações não avançaram e o Vasco praticamente desistiu desse jogador. Há sondagens, há especulações, mas nesse momento nenhum nome engatilhado para que o Vasco contrate. A gente vai ficar buscando aqui todas essas informações para trazer você para o canal. Mas olha, essa situação da defesa está deixando o técnico Zé Ricardo bem preocupado. Ele fala agora nesse bonde gigante sobre essa situação do sistema defensivo. Confere! Bom, sem dúvida é a preocupação de toda a equipe, né? Não só do Vasco, ter uma equipe que seja consistente defensivamente, mas mesmo sem gostar muito de clichê, né, de ficar falando palavras repetidas, aí frases repetidas, a defesa é muito mais do que 4 homens, 2 laterais e 2 zagueiros. É muito mais do que isso, né? Então, assim, o que a gente está preparando é uma equipe que se defenda bem sem a bola e quando tiver a bola, saiba o que fazer. Anderson é um jogador que tem uma vasta experiência, inclusive com passagem aqui pelo clube, tem números e uma saúde ainda positivas no sentido de aguentar uma temporada pesada, como se desenha pela frente. O Luiz é um jogador que a gente estudou bastante antes de trazer, de comunicar a vinda dele. É um jogador que eu acredito que possa ser um atleta com muita competitividade, um jogador com uma estatura muito boa, uma bola aérea bem positiva, apesar de ser um jogador alto, não é um jogador lento, bom nos confrontos. E eu acredito que eles possam ajudar muito a gente na parte defensiva e também na ofensiva, já que são jogadores que também têm gol, principalmente gols de cabeça, em escanteios e faltas laterais. Então, a gente acredita que eles serão bem úteis para a gente, né? Fora isso, a gente tem o Ulisses, que é um jogador que já na primeira passagem minha já me despertou um interesse muito grande. É um jogador que precisa jogar, precisa sair da casca do ovo, sempre foi uma promessa aqui na nossa base, sempre cumpriu muito bem as categorias que fez e agora ele precisa de espaço para jogar. A gente vai tentar fazer com que ele também ganhe minutos. Certamente teremos pelo menos mais um jogador
um jogador para a posição, mais um zagueiro vindo ainda até a estreia do Carioca. E tem um carinho especial também com os meninos do Sub-20. Temos 2 jogadores que hoje fazem a dupla de zaga do Sub-20, que a gente olha com bastante cuidado também. Enfim, mas muito mais do que isso, a gente precisa ter um ataque que pressione bem a bola, a gente precisa ter um meio de campo combativo para que a gente tenha o trabalho da nossa defesa facilitado. A partir daí são ajustes, a partir daí são posicionamentos, a partir daí é comunicação. A comunicação é fundamental também. Eu tenho pedido para eles que se comuniquem, eu quero ouvir a voz deles o tempo todo dentro do campo. E especificamente na questão defensiva, esse aspecto pode ser um aspecto onde a gente evolua bastante e possa diminuir, sem dúvida nenhuma, a incidência de gols que tomamos, porque defesa forte ganha campeonato, sem dúvida nenhuma. Ataque bom ganha jogos, defesa forte ganha campeonato. Esse é o pensamento que eu tento passar para eles, e certamente se a gente conseguir fazer com que isso evolua, treino após treino, a gente vai ter uma equipe competitiva em todos os setores. É isso, torcedor. Jogo treino contra o Audax no CT Moacir Barbosa, derrota por 2-0, falta atacante, falta goleiro, falta zagueiro. Olha, a situação do Vasco está bem complicada, mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Você está preocupado com o Vasco para 2022? É importante demais ter a sua participação e a sua interação aqui no canal Atenção Vascaínos. Por isso que eu sempre peço para você que ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo que é importante, só clicar no curtir, não custa nada, e compartilhe para ajudar o canal a chegar a outros vascaínos. Tem também as nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. Dá uma corrida lá e segue a gente também, além do nosso segundo canal, o Ave Mais. O card está passando aqui em cima. Eu trouxe hoje uma preocupação a mais, um jogador da base que, olha, o Vasco precisa tentar não perder mais jogadores da base em relação a contratos que estão se encerrando. Daqui a pouco você vai lá conferir, o card está passando aqui em cima do nosso Ave Mais. Grande abraço, ótima sexta-feira na medida do possível, mas hoje tem Boletim AV e AV News com muitas informações à noite com Flávio Dias e o Boletim AV com a Jéssica Dias. Grande abraço, ótima sexta-feira, estamos juntos, valeu, fui!